Bom, gente, vamos continuar a correção aí da página 24 do livro suplementar. Eu tava explicando sem ver que o vídeo tinha parado. Ainda bem que eu fiz essa última letra aí a lápis pra vocês. Então, como eu falei, essa letra F aí deve ter causado um pouquinho de confusão em vocês. Por quê? Porque a gente já tinha um número decimal do nosso numerador e a gente ainda ia precisar transformar ele em um novo número decimal através dessa fração decimal. E aí tem uma pequena diferençazinha. Eu falo pra vocês que é muito mais simples, quando a gente tiver já um número decimal no numerador, a gente resolver através de andar com a vírgula, tá bom? Vai ser muito mais simples da gente enxergar. Então eu vou mostrar pra vocês dessa forma e depois eu explico uma outra forma de vocês entenderem isso aqui também, ok? Então eu tenho 0,9 dividido por 10.000. O que eu vou fazer? Eu vou andar com a minha vírgula. Então eu vou reescrever o meu 0,9 aqui. E aí eu vou andar com essa vírgula quantas vezes? Quantos zeros eu tiver no meu denominador? Eu tenho 4 zeros, então indica que eu vou andar 4 casinhas. Então eu vou andar 4 vezes com essa vírgula. Então ela vai sair daqui uma, acrescento 0. Ela viria pra cá. 2, acrescento 0, porque ela precisaria estar aqui. 3, acrescento 0, porque ela precisaria estar aqui. E mais uma que não deu espaço ali. 4, porque ela precisaria vir para cá. Então, eu já descobri o resultado. Por quê? Essa vírgula ela vai sair daqui e vai andar 4 vezes. Então, ela anda 1, 2, 3, 4. Então, a minha resposta, ela vai ser 0,00009. E essa vírgula que estava aqui, ela deixa de existir. Mas aí vocês vão falar, professora, mas o meu denominador é 10.000, eu tenho 4 zeros. Como é que nesse número eu tenho 5 casas decimais em vez de 4? Mas olha para o meu numerador. O meu numerador, ele já era um número decimal, onde ele já tinha uma casa decimal. Então, na verdade, aquela casa decimal ali, ela vai continuar existindo nessa divisão por uma potência de base 10. Então, eu vou somar a essa uma casa decimal mais 4 casas decimais, que são os zerinhos correspondentes ali no meu denominador. Então, em vez de ter uma ou 4, eu vou passar a ter uma mais 4, 5 casas decimais. Olha só, um zerinho, uma casa, 2 zerinhos, 2 casas, 3 zerinhos, 3 casas, 4 zerinhos, 4 casas, 1, 9, 5 casas decimais, ok? Então, essa é a diferença quando você já pega um numerador onde é um número decimal e ainda vai dividir por uma potência de base 10. Por isso que eu falei, é mais fácil vocês fazerem como esse tipo de questão, andando com a vírgula. Lembrando que a divisão a gente sempre vai andar com a vírgula para a esquerda. Lembrando disso, não vai ter erro, tá legal? Questão 2. Passe para a fração decimal os seguintes números racionais. Então, a gente vai fazer o quê? O contrário. A gente vai pegar um número decimal e transformar ele em fração. Simples, simples, simples. Como é que eu faço isso? No meu numerador, eu escrevo o número sem a vírgula. Preciso escrever 0,7? Não. Posso escrever só o 7, porque 0,7 e 7 é a mesma coisa. E conta a quantidade de casas decimais que eu tenho. Eu tenho uma casa decimal, então eu estou dividindo por 10, porque 1 zero representa uma casa decimal. Letra B, 0,9. Escrevo no numerador o número sem a vírgula, só o 9, não precisa do zero ali à esquerda. Zero à esquerda ele é inútil, tá bom? Aí nos números inteiros. E aí, meu denominador vai ser quanto? 10. 1 zero representa uma casa decimal. Na letra C, eu já tenho 2 casas decimais. Então, eu vou começar pelo meu denominador agora. Tanto faz se eu começo pelo numerador ou pelo denominador, tá? Eu sei que meu denominador vai ser 100. 2 zeros representam 2 casas decimais. E o meu numerador vai ser o número sem a vírgula. Então, vai ser o 18. Letra C, D, 0,51. Aquilo ali, na verdade, é 51 centésimos. Se é centésimos, eu estou dividindo por 100. Então, meu denominador ele vai ser o 100 e meu numerador, o número sem a vírgula, 51. Na letra E, eu tenho 512 milésimos. Se é milésimos, lembra? 1000. Então, meu denominador vai ser 1000. E meu numerador, o número sem a vírgula, 512. Na letra F, 689 milésimos. Então, meu denominador vai ser 1000. 3 zeros representam 3 casinhas decimais. O numerador, 689. Letra G. Na letra G, eu tenho 16,084. Ih, professora, aí complicou.
Por quê? Porque a minha parte inteira não é zero. Como é que eu vou representar isso? Gente, da mesma forma que você representa quando a parte inteira é zero. Você vai escrever um número sem a vírgula. Aqui, ó, se eu fosse ler esse número, eu leria 16 inteiros e 84 milésimos. Como que eu vou escrever isso na forma de fração? O meu numerador vai ser um número sem a vírgula. Então, vai ser 16.084. Eu tiro essa vírgula aqui e o número passa a ser o quê? 16.084. Sem dúvidas. E o meu denominador? Continua sendo o 1 acompanhado da quantidade de zeros que representam a quantidade de casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por 1.000. Simplesinho assim. Ai, professora, mas e se eu ficar na dúvida se isso tá certo? Faz aquela coisinha de andar com a vírgula. Se o número tá aqui sem vírgula, a vírgula é como se estivesse atrás do 4. Eu preciso ter quantas casas decimais? 3. Então, eu vou andar quantas vezes com a minha vírgula para a esquerda? 3 vezes. Então, ela vai sair daqui do 4, ó. 1, 2, 3. Vai ficar entre o 6 e o 0. Olha aqui, vê se não era assim que era a notação decimal desse número. Então, você fez corretinho, tá bom? Você sempre pode tirar essa prova real se você estiver inseguro. Letra H, 1,0037. Então, eu vou representar esse número sem vírgula. Vai passar a ser 10.037 e o meu denominador vai ser uma potência de base 10, onde a minha quantidade de zeros vai ser representada pela minha quantidade de casas decimais no número anterior, né? No número sem eu fazer essa transformação aqui no numerador. Então, quantas casas decimais eu tinha? 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4 zeros. O meu denominador vai ser 10.000. Letra I, né? Então, ó, escrevo o número sem casas decimais e na hora de montar o denominador eu conto a minha quantidade de casas decimais. Se eu tenho 5 casas decimais, eu vou ter o 1 e 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Questão 3. Represente os números a seguir usando algarismos. Então, aí ele está escrito por extenso e a gente vai transformar isso em quê? Em uma notação decimal. Simples assim. Então, olha só, na letra A eu tenho 3 milésimos. Se são milésimos, eu sei que eu vou ter 3 casas decimais. Então, eu vou ter o 0,003. Eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Isso aqui é o meu número 3 milésimos. Letra B, 3 décimos de milésimos. Bom, décimos de milésimos, então, vai ser 0,1, 2, 3 décimos de milésimos. 1 milionésimo.